A reeleição de Donald Trump em 2024 trouxe novamente à tona a possibilidade de Israel anexar a Cisjordânia, especialmente sob o governo de direita liderado por Benjamin Netanyahu. A discussão ganhou força quando Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel, sugeriu 2025 como o ano potencial para anexação, caso haja apoio da administração americana. Para entender o que isso poderia significar, é crucial mergulhar no contexto histórico, social e político que envolve a região da Cisjordânia, explorando desde o surgimento do Estado de Israel até as complexas relações diplomáticas atuais. A Cisjordânia, uma área situada a oeste do Rio Jordão, é historicamente uma região de intensa disputa. Após o fim do mandato britânico na Palestina, em 1948, e a subsequente criação do Estado de Israel, a Cisjordânia foi ocupada por forças árabes, enquanto Jerusalém foi dividida entre a parte oeste, sob controle israelense, e a parte leste, controlada pela Jordânia. No entanto, essa divisão foi rompida pela Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, estabelecendo uma administração militar que dura até hoje. Desde então, Israel tem implementado assentamentos na região, uma política que é amplamente condenada pela comunidade internacional, mas defendida por segmentos significativos da população israelense, que consideram a área parte de sua herança histórica e religiosa. Com a administração Trump, houve um movimento em direção a políticas que consolidavam a posição de Israel na Cisjordânia. Em 2018, Trump transferiu a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo a cidade como capital de Israel, o que enfureceu os palestinos e gerou condenação de diversas nações. O plano de paz de Trump, conhecido como Acordo do Século, foi visto como altamente favorável a Israel, oferecendo uma autonomia limitada aos palestinos e reconhecendo os assentamentos israelenses na Cisjordânia como parte legítima do território israelense. Essa abordagem, entretanto, foi rejeitada pela liderança palestina, que viu o plano como um golpe mortal para a solução de 2 estados, há muito defendida pela comunidade internacional. Com a possível volta de Trump ao poder, a ala de extrema-direita do governo israelense vê uma janela de oportunidade para consolidar seus objetivos territoriais. O Partido Sionista Religioso, parte da coalizão de Netanyahu, defende abertamente a anexação da Cisjordânia como um passo necessário para garantir a segurança e a identidade do Estado de Israel. A ideia de que a Cisjordânia é parte da terra de Israel, prometida ao povo judeu, é central para essa visão. Isso, no entanto, gera uma divisão dentro da sociedade israelense, onde muitos temem que a anexação possa aumentar a violência, isolar Israel diplomaticamente e colocar em risco a viabilidade de uma solução de 2 estados. Um estudo realizado pelo Instituto de Estudos de Segurança Nacional, INSS, da Universidade de Tel Aviv examinou os possíveis impactos de uma anexação israelense. O estudo apresentou 3 cenários diferentes. O primeiro envolvia a aplicação da soberania sobre os grandes blocos de assentamentos, enquanto mantinha o controle militar sobre outras partes da Cisjordânia. O segundo cenário previa a anexação total, incluindo o direito dos palestinos de solicitarem a cidadania israelense. E o terceiro implicava na preservação dos assentamentos existentes sem uma expansão significativa. Todos esses cenários apresentam desafios complexos, tanto internamente quanto no cenário internacional. A posição americana é fundamental nesse contexto. Durante seu primeiro mandato, Trump não se opôs abertamente à solução de 2 estados, mas suas ações indicaram uma inclinação para favorecer Israel. Além de mover a embaixada, Trump reconheceu a soberania israelense sobre as colinas de Golã e sugeriu um plano de paz que efetivamente deixava o controle de Jerusalém nas mãos de Israel. Agora, com a escolha de figuras como Mike Huckabee, que nunca apoiou a solução de 2 estados, para cargos importantes, o governo de Netanyahu vê uma oportunidade de avançar na anexação sem enfrentar forte resistência americana. A questão da Cisjordânia não é apenas uma disputa territorial, mas um símbolo da luta pelo reconhecimento e pela autodeterminação, tanto para israelenses quanto para palestinos. O Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007, após um confronto interno com Fatah, é visto por Israel e pelos Estados Unidos como uma organização terrorista. A vitória do Hamas nas eleições de 2006 trouxe sanções e isolamento da comunidade internacional, o que intensificou a divisão entre a Cisjordânia, controlada pelo Fatah, e a faixa de Gaza. Essa fragmentação enfraqueceu a posição palestina em negociações de paz, mas também aumentou a complexidade do conflito, já que diferentes facções disputam poder e influência.
Uma possível anexação da Cisjordânia poderia levar a uma escalada de violência na região. Grupos palestinos, incluindo Hamas, já alertaram que isso seria o fim de qualquer perspectiva de um Estado palestino independente, levando a uma intensificação da resistência. A possibilidade de uma terceira intifada, similar aos levantes populares anteriores contra a ocupação israelense, é real, especialmente entre a população jovem, que cresceu sob ocupação e se sente frustrada com a falta de progresso nas negociações de paz. Para muitos palestinos, a anexação seria a prova final de que o diálogo diplomático não trouxe resultados concretos. A União Europeia, tradicionalmente uma defensora da solução de dois estados, condenou a expansão dos assentamentos israelenses e advertiu que a anexação poderia resultar em sanções. A posição de países árabes também é um fator crucial. Desde os acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e várias nações árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, a dinâmica regional mudou. Esses países têm interesses econômicos e de segurança em manter boas relações com Israel, mas uma anexação da Cisjordânia poderia forçar uma reavaliação dessas alianças, dependendo da reação das populações locais e da pressão política interna. Dentro de Israel, há um debate intenso sobre o impacto da anexação na segurança nacional. Uma pesquisa recente mostrou que a população está dividida. Enquanto alguns acreditam que a anexação poderia aumentar a segurança de Israel, fortalecendo seu controle sobre territórios estratégicos, outros temem que isso provocaria uma nova onda de ataques e uma maior radicalização dos palestinos. A identidade judaica de Israel também está em jogo, já que uma anexação total da Cisjordânia levantaria questões sobre a inclusão dos palestinos e os direitos que eles teriam em um Estado ampliado. A demografia é uma preocupação central, já que incorporar milhões de palestinos poderia alterar a composição populacional de Israel e desafiar a definição de um Estado judeu e democrático. Além disso, a situação política no Oriente Médio é volátil. A rivalidade entre potências regionais, como Irã e Arábia Saudita, as tensões na Síria e a influência de grupos militantes, como o Hezbollah, afetam diretamente qualquer movimento de Israel em direção à anexação. Israel tem buscado fortalecer suas alianças regionais, especialmente após os acordos de Abraão, mas ainda enfrenta um ambiente de segurança incerto. A questão da Cisjordânia é parte de um cenário geopolítico mais amplo, onde cada ação tem repercussões que vão além de suas fronteiras imediatas. Netanyahu, que já ocupou o cargo de primeiro-ministro por vários mandatos, é um estrategista experiente, acostumado a navegar pelas complexidades políticas de Israel e da comunidade internacional. Sua abordagem, que combina a expansão de assentamentos com uma retórica de segurança, busca satisfazer tanto seus eleitores quanto a comunidade internacional, embora nem sempre com sucesso. O apoio de Trump é visto como uma oportunidade de ouro para implementar uma política de anexação que antes parecia inviável. O futuro da Cisjordânia é, portanto, uma questão aberta, dependente de uma série de fatores interligados: as políticas internas de Israel, a postura da administração americana, as reações da comunidade internacional e, crucialmente, a resposta dos próprios palestinos. A possibilidade de uma anexação em 2025 representa um ponto crítico que poderá moldar o destino da região nas próximas décadas. A aposta é alta, e os desdobramentos dessa questão serão decisivos para determinar não apenas o futuro de israelenses e palestinos, mas também o equilíbrio de poder em todo o Oriente Médio. Conforme os eventos se desenvolvem, a pergunta central permanece: qual será o destino da Cisjordânia e qual caminho Israel escolherá seguir em meio a um cenário tão complexo e dinâmico?